Oi, meu amigo, paz do Senhor esteja contigo, com a tua família. Nós que somos cristãos, que servimos ao Senhor, que temos um compromisso com Deus, que frequentamos a igreja, que lemos a Bíblia, que oramos, que buscamos a Deus, a gente tem que ter em mente uma coisa. A coisa mais importante que Jesus confiou à igreja foi: ide e pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer já está condenado. Essa foi a maior missão do cristão: ganhar almas para o reino de Deus. A tua função, a minha função, a nossa função é levar a mensagem. Você não ganha almas para Jesus, porque, na verdade, quem ganha almas para Jesus é o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que é ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Mas nós somos um instrumento que o Espírito Santo usa para levar a mensagem àquela pessoa. E ele entra no coração daquela pessoa e convence aquela pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Eu posso passar 1 hora, 2 horas, 24 horas, um mês inteiro sentado com a pessoa, conversando, falando de Jesus para ela. Se o Espírito Santo não agir no coração daquela pessoa, por mais bonitas que sejam minhas palavras, por mais conhecimento humano que tenha minha palavra, aquela pessoa vai sair de lá como entrou, sem entender nada, sem ser tocada. Nós somos instrumentos, nós somos aquilo que o Senhor usa para levar a palavra de Deus. E quando você fala, o Espírito Santo age na vida daquela pessoa, os olhos, a mente, o entendimento daquela pessoa se abre e ela pensa: meu Deus, como é que eu nunca entendi isso? É nesse momento que acontece a conversão da pessoa. E ela entrega a sua vida para Jesus e ela passa a viver, ela faz uma volta de 180 graus. Ela começa a viver uma vida nova, uma vida em Jesus. Mas a nossa responsabilidade enquanto instrumento, ela é muito grande. Através de nós, o Espírito Santo ganha alma para Jesus. O Espírito Santo usa você, ele leva você até aquele pecador, e o pecador, na unção do Espírito Santo, é convencido de que é um pecador. Aí o Espírito Santo apresenta ele a Jesus, e Jesus é o único que pode salva aquela alma perdida, como fez comigo, como fez com você, e como faz com todo aquele que ouve e crê, no nome de Jesus. Mas, meu querido, a sua importância é tão grande, tão grande, tão grande, que o que você prega para o pecador tem que ser condizente com aquilo que você vive no dia a dia. Você tem que ter uma vida condizente com aquilo que você prega. Porque se você prega uma coisa e faz outra, você é um hipócrita. E nos últimos dias, inclusive ontem, eu vi sobre um escândalo terrível. Pessoas houve uma situação muito difícil. A Bíblia diz: é necessário que venha o escândalo, mas ai do homem pelo qual o escândalo vem. Quando você comete um escândalo, você está correndo o risco de se desviar, de ir para o inferno, e você impede que outras pessoas aceitem a Jesus. Porque elas vão dizer: poxa, por que eu vou para a igreja para fazer aquilo que ele faz? É melhor eu ficar onde estou. Então a nossa vida é um testemunho, é de muita responsabilidade aquilo que nós fazemos. E não é só diante dos outros, não, é em particular. Porque ninguém está sozinho, sempre tem alguém que conhece alguém que conhece alguém. E tu sabe aquele cara, ele fez o que ele fez, ele é cristão, mas ele fez. Aquela pessoa que você não conhece, mas tem sempre alguém que te conhece e que vai comentar alguma coisa a teu respeito. Então, nosso testemunho tem que ser vigilante, a gente tem que ser responsável, a gente tem que ter compromisso com Deus para que Deus tenha compromisso conosco. Entende? Então, meu querido, levar o Evangelho é a missão mais importante que Deus confiou a nós, que Jesus confiou à sua igreja. Quando você comete um escândalo na tua igreja, você está impedindo que pessoas venham a crer no Evangelho de Deus. Você está trabalhando contra o Espírito Santo. Você está impedindo que almas sejam alcançadas pela graça de Deus. A nossa vida, o nosso testemunho é muito importante. Nós somos um instrumento. Você é um motorista e o teu carro é um instrumento. Você dirige aquele carro para te levar onde você quer. Se nós, o instrumento, estivermos com defeito, estivermos quebrado, a gente vai causar um acidente. O Espírito Santo não tem como nos usar para chegar naquele destino, naquele alvo, naquela pessoa. Nós temos que ter a nossa vida consertada. Nosso motor tem que estar no lugar, nosso pneu tem que estar organizado, nosso volante, o nosso carro tem que estar impecável.
para que o Espírito Santo possa nos dirigir, nos conduzir até aquele que Ele quer salvar através de nós, por Jesus Cristo. Então, meu querido, toda vez que você ouvir falar que houve um escândalo na igreja, que o pastor tal fez uma coisa assim, que o irmão tal fez uma coisa assim, que a irmã tal fez uma coisa assim, a Bíblia diz, é necessário que o escândalo venha. Mas ai do homem por meio do qual o escândalo vem. Eu posso te decepcionar. Um dia você pode ficar muito decepcionado comigo e falar, poxa, ele pregava tanto, ele falava tanta coisa, e agora, como é que ele fez isso? Eu posso te decepcionar. Mas Jesus Cristo nunca vai te decepcionar. Não vai à igreja por causa de mim, não vai por causa do pastor, não vai por causa da irmã ou do irmão, que todos nós somos falhos. Todos nós estamos sujeitos a cair, a fazer coisa que pode te decepcionar. Mas se você voltar os teus olhos para Jesus, confiar somente nele, você vai ver que Jesus Cristo é perfeito, é o único perfeito. Foi o único que veio aqui como homem, viveu como homem e não cedeu ao pecado. Ele tinha as mesmas paixões que nós temos, as mesmas necessidades que nós temos, tudo ele ficou igual a gente para poder entender a nossa condição de fraqueza de pecador e por nós ele venceu tudo isso. Ele, mesmo quando na cruz do pecado, ele recebeu o pecado de toda a humanidade, ele em si mesmo, ele é santo. Ele nunca pecou, ele não peca, ele jamais pecará. Jesus é puro, é santo. Ele pegou os meus pecados, pagou os meus pecados, os teus pecados, porque nós não tínhamos condições de pagar. Então, meu querido, a tua vida, ela tem de condizer com aquilo que você prega. Você não pode falar uma coisa para um irmão, para um pecador, para uma pessoa na rua, e longe de ver outra. É claro que nós somos imperfeitos, é claro que nós temos falhas, uma vez a gente vai cair, vai fazer uma coisa errada, mas que essa coisa não seja gritante. E se nós fizermos uma coisa gritante, eu repito sempre nos meus vídeos, aquele versículo que João fala, filhinhos, não pequeis, mas se pecarmos, temos um advogado diante de Deus, que é Cristo Jesus. E a Bíblia fala que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Não há pecado que você cometa que o sangue de Jesus não tenha poder de perdoar. Mas que esse pecado seja uma coincidência, uma incidência, e não uma coisa planejada. Uma coisa que você planejou hoje para cometer amanhã. Porque todos nós falhamos, todos nós temos as nossas fraquezas. O inimigo conhece a nossa fraqueza, é na nossa fraqueza que ele trabalha. Mas a gente tem que ter o compromisso de buscar a Deus. Senhor, aquilo que eu não posso, tu pode. Senhor, me capacita, Senhor, me restaura, Senhor, me renova. Eu preciso do teu poder, da tua unção na minha vida. O homem de Deus tem que estar sempre buscando a Deus. Quando Paulo fala orar e sem cessar, não é você ficar de joelho a vida toda, não. É você estar sempre com a tua mente voltada para Deus. Viu alguma coisa que não convém? Desvia e fala assim, não tem misericórdia. Pensamento vem, pede a Deus direção para controlar aquele pensamento. O passarinho, como diz o ditado, pode voar sobre a sua cabeça, mas ele só vai pousar na sua cabeça se você permitir. Então, meu querido, é necessário que o escândalo venha. Mas ai do homem por meio do qual o escândalo vem. Jesus chamou você nesse mundo para fazer a diferença. E naquele dia ele vai cobrar as almas que não entraram no céu por causa do teu mau testemunho. Ser filho de Deus exige compromisso, exige mudança de vida, exige comprometimento. Porque a tua salvação está garantida, mas a salvação daquela pessoa, ela pode se espelhar no modo como você vive. E se você fizer um pequenino perder a sua salvação, Deus vai te punir por isso. Ele não entra nem você entra. Então seja compromissado com Deus. Tenha responsabilidade com a tua vida cristã. Não faça longe dos olhos das pessoas aquilo que você não faria perto delas, em público. Seja compromissado. O escândalo, ele mata a fé daqueles que não conhecem Jesus e impede que ele venha a aceitar Jesus. Pensa nisso, coloca a tua vida no altar e se comprometa com o Senhor para que almas não sejam lançadas no inferno por tua culpa. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe a igreja do Senhor e dê a nós restauração para que possamos viver conforme a vontade dele. Fica na paz, em nome de Jesus.